Minha mãe era, como é que se diz? Ela dizia poesias quando ela era jovem. E a família dela, esse lado Abreu meu, era muito inquieto do ponto de vista intelectual. Porque meu pai era técnico em café, por exemplo. Mas acontece que na minha família, na minha casa, meus pais, ninguém falava de arte. Aliás, nem nós falamos entre nós de arte. Nunca. Porque eu sou criada numa família que é assim. Não fez mais que obrigação. Passou de ano, não fez mais que obrigação, entendeu? Tirou tal diploma, não fez mais que obrigação. Nunca ninguém elogiou ninguém. Não tem esse negócio. Eu não sei, eu acho que o gosto pela pesquisa é uma coisa ou inerente, você nasce com o gosto pela pesquisa, ou você desenvolve ele, né? Eu não sei se teria se desenvolvido a partir, digamos assim, de umas primeiras experiências jornalísticas que eu tive, porque, como eu falei, eu me formei em jornalismo, né? Na Casper Libero, ou se foi a minha curiosidade natural. Eu tinha interesse por tudo. É uma coisa que, para mim, é natural. E a coisa que mais atrai para uma pessoa que é pesquisadora, que gosta de pesquisa, é deslindar coisas, deslindar o nó das coisas, descobrir as coisas. Isso eu sempre tive. Tanto que quando eu me terminei de fazer a Semana Artes Plásticas na semana de 22, porque o Mário da Silva Brito, o grande historiador do modernismo, mas que vai até a Anita Malfatti, foi descobrir a vida ou os participantes de cada um dos participantes da semana e como tinha sido a vida deles. Então, eu fiz o levantamento biográfico de cada um. Então, eu acho que essa foi a minha contribuição. Eu fui fazendo um trabalho e, para cada uma dessas biografias, eu tinha que entrevistar ou o próprio modernista, quando ele estava vivo, ou, digamos assim, pessoas que o tinham conhecido, e eu ia procurá-los para poder colher o depoimento sobre aquele dado modernista, entende? Aí, meados da década de 60, o Zanini me chama para trabalhar com ele no MAC. E eu vou ser assistente de direção do Zanini no MAC. E daí eu termina toda essa minha fase, digamos assim, meio errática, que eu tinha tido em fins da década de 50, de começo de 60, entende? Eu começo só a me dedicar à pesquisa, só pesquisa. Fiz artes plásticas na semana de 22, e depois eu me concentrei em fazer um livro sobre Tarsila. E daí eu vou fazer esse livro sobre Tarsila, mas eu encontro na casa dela um material muito grande, que era absolutamente inédito, sobre Blaise Cendrars. E daí eu me concentrei nas coisas que eu achei sobre Blaise Cendrars em São Paulo. E escrevi aquele livro, Blaise Cendrars no Brasil, os Modernistas, que é a primeira publicação sobre ele aqui no Brasil, a partir de tudo que eu tinha encontrado na casa de Tarsila. Inclusive, eu encontrei na casa dela placas fotográficas, placas da viagem de 1924. Então, esse aí foi o primeiro livro que saiu Semana Artes Plásticas na semana de 22, que foi meu mestrado, né? Depois eu publiquei o do Blaise Cendrars e só depois eu faria o de Tarsila. Então, esse é o período meu do modernismo, certo? Encerrado esse período, eu era continuamente convidada para simpósio sobre modernismo, congresso sobre modernista. Eu fiquei farta. Falei, preciso sair desta. Então, daí, eu comecei a falar. Depois, nessa época também, um pouco antes, em fins da década de 60, assim, eu frequentava muito o IFAM, o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu me interessava muito digamos assim, pelos monumentos históricos ao redor de São Paulo. E viajei com o Luiz Saia, que era o diretor do Patrimônio Histórico aqui em São Paulo. Eu tive uma espécie assim de... o que eu posso dizer? Insight sobre a origem das casas que os arquitetos chamam casas bandeiristas. Que eu chamo bandeiristas entre aspas, são casas rurais paulistas. Então, eu tive um insight, porque eu tinha uma imagem que eu tive, por acaso, num livro da minha casa, e que tinha uma tapeçaria peruana, que era exatamente um dos altares laterais da Capela de Santo Antônio de São Roque. Eu falei, mas isso aqui tem uma mão indígena em São Roque, tanto quanto essa tapeçaria peruana, que é de origem, digamos assim, de mão indígena incaica, nativa. Então, daí, eu comecei a viajar. E estive em vários países. Estive no Paraguai, estive na Colômbia, estive no Equador,
estive na Venezuela, e eu vi que era o mesmo tipo de planta, retangular, quadrada, simétrica. Então eu falei, não, tem a ver com as casas paulistas. Eu falava que tem por trás alguma coisa jesuítica, deve ser alguma regra, eu não sei. Tanto que a minha pesquisa é talvez inacabada, mas ela me deu margem para eu fazer um trabalho que eu chamei primeiro Arte Seiscentista no Brasil. Depois eu saí da Pinacoteca, que para mim foi uma experiência, digamos, para mim, muito vital, porque eu reformulei um museu que estava meio adormecido em São Paulo, totalmente paralisado. Era um museu só de arte do século XIX, com poucas coisas do século XX, que tinham sido adquiridas pelo Delmiro Gonçalves, por volta de 69, segunda metade da década de 60, mas não tinha uma atividade assim que contaminasse a cidade. Então eu abri curso de desenho com modelo vivo, eu pus exposições temporárias, eu fiz uma vinculação com a América Latina pelas minhas ligações com a América Latina, porque nessa altura eu também participava de congressos e colóquios com a América Latina, desde 75, do famoso simpósio de Austin, no Texas, e eu conhecia todos os críticos da América Latina. Então, daí estabeleceu-se um outro tipo de atividade, eu vendo a arte contemporânea. Então, eu fiquei muito voltada durante uns 6, 7 anos para a arte concreta, arte geométrica, até me cansar. Então, eu comecei a fazer sobre o realismo social. O que é a arte brasileira, a preocupação social na arte brasileira. E daí, então, eu vou fazer aquele livro que se chamou Arte para Quê? A Preocupação Social na Arte Brasileira. E o Arte para Quê foi a minha livre-docência. Essa eu apresentei na FAO. Entende? E daí eu fui... É outra pesquisa que eu quis fazer, entrevistando os artistas desde a década de 30 até 70, inclusive daí muitos já tinham falecido, mas colocando as obras que eles tinham feito e os textos existentes na época com os críticos do Partidão que tinham se manifestado, simpáticos, digamos assim, às esquerdas, que tinham vigorado durante essa época de Getúlio, ou seja, na época da repressão militar a partir de 64. E eu acabo meu livro na década de 70. Mas aí eu já estou no MAC e já estou com o olho também na geração 80. Depois que eu me aposento da USP, eu fico continuando a fazer pesquisas. Hoje, mais que a arte contemporânea, que eu não vejo muito bem ainda para onde vai, que eu acho que está meio perdida, eu vejo arte popular, me interesso pela arte popular. Por isso eu fiz aquele panorama da terra, da pedra daqui, que foi resgatando, era um projeto que eu tinha desde o ano 2000, resgatando coisas da pré-história brasileira, de São Paulo até o litoral do Uruguai, peças escultóricas, e convidando 6 artistas contemporâneos, que eram de meu interesse, um Miguel Rio Branco, um Cildo Meirelles, enfim, um Carl Guimarães, entre outros artistas, são 6, para fazerem trabalhos dialogando numa tentativa de diálogo com essas peças de 4.000 anos atrás, entende? Ou 6.000 anos atrás, 4.000 antes de Cristo. Então, eu achava isso daí uma análise interessante, um olhar para uma outra época. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava dando um curso, acho que de pós-graduação, eu falei para uns alunos meus assim, olha, vocês têm que ir a 5 exposições por semana. Para mim não interessa que exposição que vocês vão ver. Pode ser ruim, medíocre, mais ou menos, boa, excelente. Você vai nessas exposições, cada um tem que me trazer 10 linhas sobre cada exposição que viu. É interessante, quando a pessoa vai a várias exposições, aos poucos ela vai adquirindo uma educação visual. Visualmente, você pode aprender a apreciar mediante o exercício visual.